vai para um outro debate, a gente conta de novo com a participação de vocês. A gente vai falar sobre trends da internet e o impacto delas nas nossas vendas. O que é que faz algo bombar na internet, gente, afinal de contas? É um mistério? Tem uma fórmula para isso, será? Como é que a gente faz para surfar nessas ondas e fazer as nossas vendas melhorarem? Para falar sobre isso, a gente vai ter esse bate-papo aqui com esses 3 convidados super especiais. A Ana Dárima, gerente de marketing da papelaria Artipel. Tem até torcida, Ana. Olha só que coisa linda. O Vinícius Ávila, head de marketing da Buzz Monitor, e o Eduardo Nascimento, Business Development Manager do TikTok. Vai ter dicas muito interessantes aqui. Antes da gente começar essa conversa, eu vou chamar o Eduardo do TikTok aqui para fazer uma apresentação. Preparem aí, pessoal, papel, caneta, celular para anotar, que vem coisa boa pela frente. Eduardo, seja bem-vindo, é com você. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, queria começar agradecendo meus colegas de painel e organização por me permitirem ter esse espaço rapidinho aqui antes do começo da nossa conversa. A ideia é ser muito breve com vocês. Queria começar fazendo uma pergunta, que é: quem aqui tem TikTok, usa TikTok, tem um perfil orgânico? Então, o que a gente quer fazer aqui? A minha proposta é mostrar para vocês um pouquinho de como vocês podem começar a produzir conteúdo para a plataforma, um pouco de como vocês podem começar a desbravar a plataforma, porque eu acredito que tem tudo a ver com o tema do que a gente vai conversar aqui, que é justamente, a gente entende que nossa plataforma é onde as trends se multiplicam, se criam e se compartilham hoje na internet, não só no Brasil, e mais no mundo. Eu vou começar trazendo para vocês 4 pilares, 4 conceitos que a gente entende que são muito importantes para criar essa conversa com a comunidade. Então, todo mundo quer ser a próxima trend, todo mundo quer fazer a próxima grande onda, a grande novidade. Então, como que você pode tentar maximizar suas chances? A primeira ideia é ser muito humano, muito relacionável. O conteúdo que funciona bem na nossa plataforma, em geral, vocês vão ver que ele tem um toque humano muito forte. Então, tem alguém falando, tem alguém mostrando o rosto, tem alguém fazendo alguma coisa para gerar uma reação. Tem sempre essa ideia. O TikTok, para vocês terem uma ideia, se popularizou muito durante a pandemia, justamente no momento de distanciamento social. Então, isso tem tudo a ver com o nosso DNA. Essa ideia dessa conexão, sempre uma relação com o outro. Momentos do dia a dia, bastidores, então tudo que puder humanizar a sua marca, mostrar que a sua marca ela é feita de pessoas de verdade, mostrar que a sua marca é feita por pessoas que se importam, pessoas que estão comprometidas com a satisfação do seu cliente, você vai atrair a atenção, você vai conseguir reter a atenção de quem está na plataforma. Deixa eu só voltar aqui que eu passei errado. A cocriação é uma outra coisa muito importante do TikTok. Eu vou já adiantar um pouquinho aqui nos exemplos, porque dentro da plataforma você tem muitas possibilidades de cocriar com os usuários. O que é isso? Uma pessoa ela pode ver o seu vídeo, ela pode fazer um remix do seu vídeo, ela pode cortar o seu vídeo e começar a falar junto dele. Você pode responder um comentário com um vídeo. Então a plataforma ela é totalmente desenhada para que você mantenha um diálogo aberto sempre com a comunidade e para que você dê possibilidade desse diálogo existir. Aqui tem alguns exemplos. Então, existe o dueto, em que as pessoas misturam 2 vídeos ali, sobrepõem e vão fazendo uma coisa juntos. Existe a resposta com vídeo, que também é muito forte. Usar o som. Então, se você fizer uma música, fizer um jingle, alguma coisa que pegar, isso pode viralizar. O áudio do seu vídeo pode viralizar, não precisa necessariamente o seu vídeo viralizar. E aqui na parte dos efeitos também, se você fizer um efeito, ele pode pegar. E o stitch é justamente isso que eu comentei, que você vai e a pessoa costura um vídeo. Então, começa um vídeo, e aí você pode fazer uma resposta, pode fazer uma reação, pode fazer uma resenha. Enfim, as possibilidades são infinitas, e a ideia é justamente essa, que o conteúdo, uma vez que ele é postado, ele se multiplica. O som, muito, ultra, mega importante pensar com som. O TikTok ele é uma plataforma que ela é 100% som ligado. Então, aproveitem dessa possibilidade. Não é todo veículo, toda mídia que vai permitir você sempre utilizar o som. Então, a música, a narração, tudo isso é muito importante para que a sua mensagem seja passada e para que ela faça sentido. A questão da diversidade também é muito importante dentro do TikTok. O TikTok tem um apelo de
não só em criadores de usuários, de esse espaço relacionável, essa ideia de ser uma coisa humana, de ser uma coisa próxima, ela é criada muito em cima disso. Na comparação que a gente sempre faz com os nossos principais concorrentes, que eu não vou citar o nome aqui diretamente, a gente sempre comenta que, por exemplo, no Instagram, você tem, no geral, uma estética muito polida. O Instagram é uma rede muito curada. O Instagram é uma rede em que você vai ter ali todo mundo sempre muito maquiado, muito produzido, muito arrumado. No TikTok, se você pegar o mesmo criador que faz um conteúdo de Instagram e faz um conteúdo de TikTok, muitas vezes essa pessoa vai gravar sem maquiagem, vai gravar de pijama, vai gravar em casa. Então, essa possibilidade de ser mais divertido, essa possibilidade de você ser mais transparente, ser mais real. Isso se reflete também no ponto de vista de diversidade, porque você não precisa ter essa coisa tão, assim, muito tradicional, muito quadrada, muito família de margarina da comunicação. Você pode ter uma comunicação mais real e mais transparente. Eita, que eu estou errando a mira aqui. Ah! Foi. Ó, aqui mostrando para vocês, então, como que estrutura essa jornada de vocês dentro do TikTok. Como que vocês podem organizar essas ideias de vocês dentro do TikTok. Então, tudo começa baixando o aplicativo, não tem jeito. Vocês vão ter que usar ali, rolar a página. Vocês vão ver que é divertido. Às vezes até divertido um pouco demais, então tem que aprender a dosar. Mas a ideia é que vocês se familiarizem com a plataforma. Entender como que funciona para um conteúdo chegar na sua página. Porque quando você entende como o conteúdo chega na sua página, é muito mais fácil você entender como você vai fazer para o seu conteúdo chegar na página de alguém. Se você não sabe como funciona essa lógica, é como se você estivesse tentando fazer um caminho que você não sabe como chega. Então, primeiro, se familiariza, começa a consumir conteúdo sobre a categoria, começa a consumir conteúdo sobre seus concorrentes, começa a consumir conteúdo sobre empresas que você acha que fazem um trabalho legal, entende como é essa estrutura, como é essa comunicação. E, naturalmente, você já tem um mix de marketing, você já tem ali seus materiais, você já tem seus vídeos, você já tem suas produções, você não precisa descartar tudo, você não precisa chutar o balde, começar do zero. A gente fala que tem 3 etapas que são principais. Então, você vai começar adaptando. Então, provavelmente, você vai pegar um vídeo que já existe, vai cortar ele na vertical, vai colocar ele ali, vai tentar fazer alguma coisinha. Isso é um primeiro passo, isso é uma primeira tentativa. Conforme você for vendo que a plataforma faz sentido ou não para a sua marca, você vai evoluindo, aí você pode já customizar um conteúdo de uma forma um pouco mais profunda, então fazer uma edição que já tem uma cara mais de TikTok, fazer algumas alterações para que ele tenha essa sensação de TikTok mais forte e o cenário ideal, o nosso destino final, que é fazer o conteúdo sob medida. Então, no momento que vocês entenderem como funciona, verem a resposta, vocês possam começar a produzir esse conteúdo feito com base no que vocês entenderam que é. Então, com base no que vocês entenderam que é o que funciona para a plataforma. E aqui tem alguns exemplos, né? Então, vocês podem usar conteúdo feito pelos próprios funcionários. Na sequência, eu vou mostrar algumas inspirações brevemente. Então, vocês podem usar conteúdo feito pelos próprios funcionários, promotores da marca, criadores do TikTok. E, no fim, o cenário ideal, quando vocês já tiverem uma comunidade, estiverem estabelecendo esse diálogo com a comunidade, que a própria comunidade faça vídeos em nome da sua marca. Então, comprei o produto tal, vou fazer uma resenha. Ah, olha que legal essa outra forma que você pode fazer essa brincadeira. Que outra forma você pode fazer isso? Ou uma pessoa contando uma história, utilizando personagens, utilizando bonecos, enfim. Dá para pensar em N formas de criar conteúdo a partir da compra, a partir desse momento. E é aí que vocês vão realmente pegar o verdadeiro valor da plataforma, que é essa coisa exponencial. À medida que mais pessoas compram, mais pessoas postam, mais pessoas postam, mais pessoas compram. E aí vai nesse ciclo que é o que a gente chama de community commerce. Então, aqui, só dando exemplos, né? Engatinhar, caminhar, correr. Engatinhar é você ter um material adaptado, caminhar é você ter um material que foi mexido ali para o TikTok, e correr é você ter o conteúdo feito do zero, pensado para a plataforma. Aqui só alguns exemplos de estruturas, de historinhas que a gente pode contar. Uma coisa que eu sempre comento com o pessoal que quer começar a fazer TikTok, quer começar a produzir vídeos, é que o tema do vídeo ele acaba sendo um pouco secundário. A forma como você estrutura o vídeo é até mais importante do que o tema do vídeo. Explico. Você pode falar sobre um livro, então vou fazer a resenha de um livro infantil. Se eu fizer uma resenha, eu aqui, sentado, de camisa, falando de uma forma muito do meu jeito, eu sou um cara, digamos assim, bonachão, falando do meu jeito, eu não vou prender a atenção de ninguém. Agora, se, por exemplo, eu pego a história desse livro, finge que é uma fofoca e conto para você de uma forma muito animada, como se fosse alguma coisa que aconteceu com uma pessoa da sua rua, com alguém que você conhece, a chance de eu te prender contando essa mesma história é muito maior.
Então, essa aqui é a ideia. A forma de estruturar a narrativa é até mais importante do que o tema em si. Então, aqui algumas inspirações. Uma coisa que é muito forte na plataforma é você ensinar a fazer uma coisa nova. Então, muita gente hoje usa o TikTok para ver dicas, para ver tutoriais de como fazer coisas. É muito forte. Você pode também adotar as ferramentas, os efeitos nativos da plataforma. Nós temos um aplicativo da própria ByteDance, que é o CapCut. O CapCut é cheio de presets, cheio de pré-configurações que vocês podem usar para fazer transições, para fazer filtros, para fazer efeitos, enfim. É muito legal. Esse da ferramenta nativa também tem um exemplo muito forte, que é a tela azul. Tem um efeito que a pessoa ela fica como se fosse um recorte assim, da pessoa, e ela escolhe o fundo. E tem vídeos super virais que são de tela azul, que a pessoa, literalmente, ela gravou atrás de uma parede e o negócio viraliza. Então, dá para utilizar as ferramentas muito bem. Usar a possibilidade de remix, né? Então, se a sua empresa já tiver contato, já tiver essa prática de trabalhar com música, de trabalhar com sons, pode ser uma possibilidade também muito legal. Participar das trends, muito importante também. Então, ver o que está viralizando, ver o que seus concorrentes estão fazendo. Você não necessariamente precisa criar a próxima tendência para se valer de uma tendência. Isso é uma coisa muito interessante. Acho que às vezes fica uma pressão muito grande, né? Essa coisa do, putz, eu preciso criar uma trend, preciso criar uma trend. Às vezes, se você só aprender a utilizar as tendências ao seu favor, você participa, você vai ser indexado, seu vídeo vai aparecer, seu consumidor vai te ver. Então, uma outra coisa muito importante, oportunidades de interação. Então, essa possibilidade de você responder os comentários, sempre responda os comentários. Essa possibilidade de você poder sanar as dores dos seus consumidores. Então, por exemplo, comprei esse brinquedo aqui, mas não sei se ele vem com bateria, não sei se ele tem uma parte que possa ser engolida. Responde o comentário mostrando que não dá. Responde o comentário mostrando, respondendo a dor do seu consumidor. Isso é uma possibilidade que a plataforma dá. Então, ela permite você usar a sua caixa de comentários como se ela fosse quase uma pesquisa. Você pode ir respondendo em tempo real, com vídeos, demonstrações, e muitas vezes o próprio vídeo que você usou de resposta pode aparecer na página de alguém que nem procurou pelo produto. E ela já vai receber uma versão até mais qualificada daquele produto. Vai receber uma resposta a uma dúvida comum que um usuário tem àquele produto. E mostrar que veio. Muito importante mostrar que veio. Nos primeiros 5 segundos, mostra o que você veio falar. Então, assim que o vídeo começar, você já vai ter ali ou pelo menos uma legenda, uma narração, falando o que você vai fazer, como que você vai fazer, por que você vai fazer. Porque se você não prender a pessoa nos primeiros segundos, ela vai rolar a página. Ela tem ali um feed infinito de conteúdos legais que ela pode ver. Então, você tem que mostrar muito rápido. Eu vou ter uma narrativa, eu vou contar uma coisa que demora 1 minuto e meio. Então, você precisa de um gancho. Então, você coloca esse gancho no começo do seu conteúdo e aí você compra tempo para contar a sua história. Aí aqui eu peguei um exemplo da Ana, a minha companheira, que já vai subir aqui. E espero ter passado de forma boa essas boas práticas para vocês. E aí que depois eu quero entender o que vocês conseguem entender que foi feito aqui nesse vídeo. Pegar uma caixa, mas cuidado, né? Pra não cair. E com certeza vai com muito cheirinho, cheirinho, cheirinho. Esse é o cheiro mais cheiroso do Brasil. Gostei que ela conseguiu garantir a última unidade do caderno com muito brilho. Caderno inteligente. Lindo, né? E já vai direto pra caixinha. E ela foi a primeira a garantir o ovo de canetas, que, vamos falar a verdade, é muito melhor que o ovo de chocolate. Dessa vez é todo monocromático. É claro que vai ser embalado, né, gente? Mas olha que lindo. E além de garantir o ovo de canetas, também ganha uma cartela de adesivos exclusiva. E não para por aí, tá? Um marca-texto Stabilo Boss de cada cor. Não poderia faltar o famoso post-it preto. São 5 unidades. E ainda tem a caneta metalizada da Stabilo. Socorro! Socorro! Olha esse pedido. Bom, vou aproveitar o 1 minutinho que a gente tem. Alguém tem conseguiu identificar alguma prática das que eu falei? Eu posso ir até eles? A gente pode já conversar todo mundo Perfeito, junto, melhor né, ainda, Eduardo? que ela mesma já fala. Com certeza. A gente já chama aqui. Então, Ana, venha para cá, Vinícius também. Vamos sentar, gente? Já conversamos todos juntos.
e junto com o pessoal aqui também. Ana, você já quer responder, então, essa questão do Eduardo? O que você usou aí nesse vídeo? Qual foi sua mágica? Conta pra gente. Primeiramente, eu quero agradecer. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigada a todo mundo que está prestigiando. Estou super feliz mesmo. E a primeira coisa que eu gosto de dizer, eu gosto de humanizar todas as minhas redes sociais, porque a minha intenção sempre é estar perto do meu cliente. Então, eu gosto que ele veja os bastidores, eu gosto de realmente conversar com o meu público-alvo. E algo que o pessoal realmente gosta é de ver pedido, né? Então, eu gosto de mostrar o que se passa por trás mesmo, o que os clientes estão comprando, quais são as maiores tendências, tanto de vídeos, mas também dos produtos que estão viralizados, produtos diferentes. Então, eu gosto de despertar esse desejo de uma forma mais divertida no cliente. Então, ele vai falar, tipo, caneta metalizada, um caderno inteligente, o que é esse produto? Então, eu vou mostrar para ele qual é o diferencial. Então, gosto de mostrar também brinde, tudo que ele pode encontrar na minha empresa. Ele vai comprar na papelaria Artipel, mas ele vai ter que ter algo diferencial dos outros. Eu tenho que destacar isso. Então, eu gosto de conversar direto com o meu cliente. Eduardo, a Ana acertou, então, nas escolhas dela? Acertou na lata. Humanizar o conteúdo e você vê que ela entende muito bem do público dela porque ela sabe qual que é o produto que a pessoa quer. Ela sabe qual que é o diferencial que o consumidor dela quer. Então, quem compra caderno, quem compra agendinha, por exemplo, adora adesivo. Então, ela já dá o destaque de que a pessoa vai receber isso. O cheirinho da caixa. Tem várias coisas aí que mostram que ela entende muito bem com quem ela está falando. E aí você vai ver o conteúdo que ela postou e tem um engajamento muito alto. Justamente porque faz sentido para quem está vendo. Legal. Olha, eu queria dar um passo atrás aqui nessa conversa, porque a gente sabe que muita gente aqui passa o dia todo no TikTok, no Instagram, e está sempre acompanhando tudo, mas tem gente que não, tem gente que está entrando agora nesse mundo, né? Então, eu queria que vocês três falassem um pouco, explicassem para quem ainda não está tão familiarizado, o que vocês consideram uma trend da internet e como que elas impactam no dia a dia da comunicação das empresas, das marcas? Boa. Primeiramente, obrigado pelo convite, Abrim. Vocês estão bem? Tudo certo? Eu sou o Vinícius, Head Marketing da Buzz Monitor. E eu acredito começar do começo, né? Trends vem muito de tendência, né? Quais são as tendências que estão acontecendo hoje no digital, na internet? Se a gente for olhar para a história da palavra trends, ela estava muito relacionada ao nicho de moda, né? Então, a trend de moda do inverno, então coisas sazonais. Então, já pegando esse gancho, a gente precisa entender que trends têm começo, meio e fim. Elas acabam. Então, a marca, a empresa, ela precisa ficar ligada, literalmente, no 320, para saber o que está acontecendo na internet, fazer esse monitoramento das redes sociais. E aí, já fazendo um jabá da Buzz Monitor, né, a gente consegue fazer e identificar o que está acontecendo em todas as redes e ver de forma muito clara picos, né, no gráfico daquilo que as pessoas estão falando mais. Inclusive, nas próprias plataformas do TikTok, na barra de busca, procurando hashtags, a gente também consegue identificar quais são essas trends do momento. Identificando essa tendência que está acontecendo na internet, o empresário, o empreendedor precisa pensar como que a minha marca consegue se conectar com a minha audiência através dessa trend. Às vezes pode ser a música do Léo Santana, né, que está bombando. Às vezes pode ser uma música da Anitta, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Faz sentido para a minha marca criar um conteúdo com essa trend? A gente tem um exemplo muito legal na Buzz, inclusive dessa música do Léo Santana, que a gente viu num relatório nosso, que teve um pico, né, de engajamento num post que a gente fez, e a gente começou a replicar esse conteúdo, porque o que dá certo a gente replica, a gente escala. O que não dá, a gente para de fazer. Então, acho que, né, é muito de pensar quais são as tendências das redes sociais. No Twitter pode estar acontecendo uma coisa, no TikTok outra, no Instagram outra, porque são redes completamente diferentes. Então, como que a minha marca consegue se conectar com o que está acontecendo? E gerar um brainstorm e fazer o time pensar em relação a isso, né? Criar conteúdos disruptivos, que chamem a atenção e tudo mais específicos para aquela audiência. Acho que é mais ou menos isso aí. Do ponto de vista
do TikTok, as trends são o nosso pulso. Assim, elas são o batimento cardíaco da plataforma. E eu acho que para as marcas que estão lá dentro, as trends são oportunidades. Porque elas são um momento em que você pode se conectar com esse usuário. Um momento em que ele vai estar disposto a se conectar com a sua marca. Então, você pegar carona, digamos assim, numa trend, você pegar carona no interesse, que não necessariamente tem a ver com a sua marca, é uma possibilidade de você aparecer no feed de alguém que talvez, sem você utilizar aquela trend, sem você pegar aquele atalho, talvez você não pudesse alcançar. Eu concordo com tudo que eles falaram, mas eu acho que quando a gente se trata de empresa, a gente tem que ter muita sabedoria no que vai postar. Porque é um público diferente, então, tem as músicas, são tendências, eu sempre estou de olho nelas, mas não necessariamente eu vou poder usar essas músicas, principalmente para o meu público, ele é muito infantil. Então, eu não posso colocar uma música que falam palavras que não condizem, né, com o que a criança vive. Então, eu tenho que ter sabedoria mesmo. E a tendência é algo que é muito rápido. Então, você tem que surfar a onda certa na hora certa. Então, não é algo que eu vou postar, tipo, uma tendência que é hoje, semana que vem, ela pode não ser mais. Então, acho que você tem que estar ligado 24 horas mesmo para entender o que o teu público quer, para entender qual é o diferencial. E foi o que eu falei novamente, surfar a onda certa na hora certa, porque muda muito rápido. Tem umas dicas, Ana, para o pessoal? Como é que você faz essa sua pesquisa do que está bombando, do que você acha que vai bombar? Como que funciona no seu dia a dia? Então, eu até estava analisando meu TikTok semana passada, desde o primeiro vídeo que eu postei até o que eu posto hoje. Então, eu tentei várias maneiras para poder viralizar. De todas as maneiras possíveis. E até eu vou começar a refazer algumas tendências de maneiras diferentes para tentar atingir esse público novamente. Então, sempre eu converso diretamente com o meu público. Eu preciso entender o que ele quer, eu preciso entender o que ele precisa. E eu trabalho também com marcas parceiras. Então, são marcas que já são viralizadas no setor, marcas que realmente têm um potencial diferente, que eu sei que vai agregar para o meu consumidor também. Então, eu fico muito de olho e eu sempre apareço em algum vídeo. Tipo, o pessoal gosta de se sentir mais perto, ver que realmente tem alguém por trás, que não é só uma empresa, assim, tipo, não posso dizer engessado, mas não é só uma empresa mesmo. Tem alguém vivenciando o dia a dia. Então, acho isso é muito, muito importante. Eu trago os meus funcionários para perto. Eu gosto de trazer os meus clientes para perto também. Tipo, eu stalkeio os pedidos dele, eu falo o nome. Então, hoje, no e-commerce, o cliente pede. Eu gostaria de aparecer, entendeu? Então, eu gosto de trazer o cliente para perto da minha papelaria também. Isso é muito importante. Eduardo, isso que a Ana está falando de ter uma pessoa faz diferença para a empresa, porque a Ana é ótima, super comunicativa. Tem gente que não tem essa desenvoltura toda. Como é que faz para quem está aqui olhando? Poxa, mas eu não sou como a Ana, eu sou tímido. Como que faz? Olha, tem duas possibilidades principais. Ou você vai ter que dar um jeito, vai na marra, vai ter que aprender, vai ter que se soltar, vai ter que aprender a fazer. E esse próprio processo de aprender a fazer, ele pode ser compartilhado com a sua audiência, ele pode ser compartilhado com o seu público. Olha, pessoal, estou começando, tentando uma coisa nova. Tem muito essa questão de empatia no conteúdo. Então, é uma rede em que, se você fizer um vídeo mostrando que você tem essa, digamos assim, essa insegurança de produzir o conteúdo, você não vai ser avacalhado, sabe? Não vão acabar com você. As pessoas muitas vezes vão te apoiar e vão promover o seu conteúdo porque você está tentando uma coisa nova. A outra possibilidade, se houver orçamento, é contratar um criador. Que aí você usa um embaixador, uma pessoa que já está acostumada a fazer esse conteúdo, já sabe fazer esse conteúdo com desenvoltura, com uma qualidade de edição, com acabamento, com cara de TikTok. E aí você já consegue pegar esse atalho e fazer um conteúdo realmente de grande qualidade. Vinícius, isso muda dependendo da plataforma, essa necessidade de ter uma pessoa na frente ou não? Eu acredito que depende muito do objetivo da marca, né? Se a marca está se propondo a se humanizar muito, eu acho que é mega importante ter ou alguém que vai tomar essa frente, aparecer em frente às câmeras, até para criar uma conexão, né, tete a tete ali com a audiência. E dependendo da rede social, no Instagram pode ser um tom, no TikTok pode ser outro, mais divertido, mais dinâmico. Talvez focar só no Instagram vai depender muito da estratégia. Eu acho que um ponto super importante assim, para ressaltar é que não vai ser fazendo um vídeo que vai viralizar. Eu fiz lá um vídeo, são tudo flores, eu acho que
Indo muito para a realidade, talvez a gente precise fazer um, fazer dois, e ter uma consistência na rede, na TikTok, né, por exemplo, para a gente construir uma audiência e ter estratégias também paralelas para trazer audiências de fora, de influenciadores, por exemplo, que vão gerar tráfego para o meu perfil. Então, acredito que, por exemplo, na Buzz Monitor, a gente começou um trabalho de humanização há mais ou menos meio ano, um ano atrás, porque antigamente era muito institucional, né? Logo, aquela coisa mais engessada, posts no feed estáticos, né? Aquela coisa bem retrógrada, digamos assim. Então, a gente começou um trabalho de reestruturação da nossa marca, começamos a fazer um TikTok, inclusive com uma consultoria lá com um colega seu, e criar conteúdos específicos para TikTok, né, o que é mega importante. Então, a gente começou também a trabalhar com mídia paga, e existe uma crença, vou ter que investir muito dinheiro. Não, a gente colocou ali um pouco de dinheiro, até para ter um alcance bacana, e começar a captar uma audiência nova numa rede nova que a gente estava abrindo aquele canal. E no nosso time, né, a gente tem algumas pessoas que tomam essa frente, que mostram a cara. Mas, dependendo da empresa, tem que contratar alguém, tem que treinar alguém, talvez um estagiário, talvez um social media, para essa função seja interessante. Deixa a pessoa responsável para isso e até para buscar benchmarks, né? Pesquisar no TikTok, na conta de outras empresas, o que estão fazendo, o que os meus concorrentes estão fazendo, para se diferenciar. Eu acho que é muito nessa pegada mesmo. Vinícius, você acha que no setor de brinquedos tem que ter alguma atenção específica, algum cuidado diferente de outros setores, nas redes, nas plataformas? Eu acho que sim. Eu acho que a marca deva pensar em como impactar principalmente os pais das crianças, né? Porque as crianças, elas não estão nas redes sociais, não estão ali ativamente. Então, como eu posso mostrar um brinquedo, um quebra-cabeça de uma forma interessante para uma audiência que vai estar consumindo, por exemplo, a mãe de uma criança está no perfil de uma influenciadora. Como a influenciadora pode conectar esse brinquedo para mostrar para a filha da mãe que está acompanhando a influenciadora? Então, que estratégias eu posso fazer com cuidado, não utilizar toda a música, não utilizar toda a comunicação, para impactar, por exemplo, os pais dessas crianças e mostrar os benefícios do meu brinquedo, do meu quebra-cabeça, do meu carrinho, enfim. E também utilizar muito datas sazonais, né, para mostrar esses produtos. Eu acredito que uma Black Friday, Dia das Crianças, são datas que as empresas e as indústrias, enfim, devam se preparar para criar uma antecipação e gerando conteúdo, criando ali um line-up, digamos assim, de influencers, para trabalhar e gerando e criando essa audiência para mostrar depois para o consumidor final, que é a criança que vai brincar ali com o brinquedo. Eduardo, uma coisa é entender quais são as trends e segui-las, né, para conseguir ali viralizar e tal. Outra coisa é simplesmente imitar o que está sendo feito, né? A gente vê muita coisa muito igualzinha. Que cuidados que tem que tomar para não cair nessa cilada aí de ficar só imitando? Eu acho que o mais importante é ter consistência. Então, por exemplo, o conteúdo da Ana tem uma cara, ele tem uma marca, que é justamente a cara dela. A cara que... Eu estou segurando muito embaixo. Que é justamente a cara que ela dá para o conteúdo, o tom que ela tem para o conteúdo. Te usando como exemplo, sem te perguntar, desculpa. Então, essa consistência é o que vai dar coerência para o que você está fazendo. Então, a marca ela tem que pensar que, digamos assim, a gente quer fazer um vídeo que vai viralizar, que vai aparecer no feed de alguém e que a gente vai ter muito alcance. Mas no momento que essa pessoa clicar no perfil, o que ela vai ver? Então, no momento que ela clicar no perfil e ver um monte de conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que viralizou, pode ser que não faça tanto sentido. Então, a marca ela tem que decidir, é claro, não basta você simplesmente fazer uma trend de humor, sendo que você tem um perfil super sério, super sisudo, informacional, não vai fazer sentido. E você vai acabar gerando até um pouco de ruído ali nos comentários, um pouco de ruído na sua comunidade. Então, acho que a chave mesmo é ter essa coerência, ter essa consistência do que você está querendo criar a longo prazo. Quem que é a persona que eu quero atingir com o meu perfil a longo prazo? Ai, obrigada, Ana. Eita, foi.
quem que é a pessoa que eu quero atingir, como que é esse diálogo que eu quero estabelecer, como que é o tom de voz com o qual eu quero falar. Eu acho que tom de voz é uma expressão muito boa para usar no TikTok, porque justamente a gente está falando muito de humanizar, e pessoas falam. Então, como que é o tom de voz? É uma voz calma? É uma voz agressiva? É uma voz animada? Como que é essa conversa? Então, eu acho que é um pouco por aí que você tem que pensar. Ana, eu tenho uma curiosidade. Você, quando começou com esse trabalho de divulgação, você fez um planejamento para isso ou as coisas foram acontecendo? Conta pra gente um pouco. Na verdade, desde o começo, a gente gosta de trabalhar com 360. Eu falo isso tanto em todas as redes sociais, quando eu penso em cada mínimo detalhe. Por exemplo, a cor da minha unha, entendeu? Então, eu acho que isso atrai o cliente também. Eu gosto de... Todas as redes sociais têm vídeos todos os dias, de segunda a segunda. Então, não existe a possibilidade de não ter um vídeo. Então, eu acho que essa parte de consistência ela é muito importante. Então, eu sempre planejei. E no começo eu só ia na onda para ver o que dava certo. Hoje a gente gosta de fazer um planejamento, sim, mas tem um adendo. Todo planejamento pode mudar de acordo com as tendências do momento. Se um produto meu viraliza, com certeza é o produto que eu vou fazer outro vídeo amanhã. É um produto que eu vou bater nele até, o pessoal comprar e entender o que realmente é esse produto. Então, eu gosto de sempre estar analisando isso. Eu gosto de estar analisando os comentários, porque eu quero entender o que o meu público ele precisa. Então, a gente sempre fica de olho e planejar é necessário. Um exemplo, a Wandinha, que bombou agora a série, né? Então, a gente precisava criar um conteúdo baseado na Wandinha. Então, o que eu falei? Eu vou criar uma lista de material de uma cliente que realmente era apaixonada da Wandinha. O vídeo viralizou, bombou muito. Por quê? Era o assunto do momento. Então, acho que é preciso estar ligado a todos os pontos, tanto na tendência das redes sociais, na tendência de todos os mercados, entendeu? E eu fico de olho também em outras empresas, não só de papelaria, para entender o que está acontecendo. Isso é importante. Ana, e algo que eu acho que pode interessar para muita gente aqui, como é que funciona no seu dia a dia essa parceria com as marcas que você falou? Como é que você faz a avaliação do que vai funcionar ou não para você? Como é que é? Então, o que acontece? Como uma empresa, né, a gente acaba trabalhando com muitas marcas, né? E aí chegou um momento que eu comecei a selecionar o que realmente tem qualidade, porque eu acho que quando a gente vai anunciar algum produto, a gente tem que ser muito certeiro no que a gente está falando, porque o cliente que está do outro lado, os espectadores são nossos clientes, né? Essa é a intenção. Então, ele tem que confiar na gente. Não adianta eu vender um produto que não vai ser bom. Então, a gente gosta de olhar essa parte. A empresa mesmo, se é uma empresa idônea, se está tudo certo, e entende o que o pessoal está gostando. Viralizou esse produto, esse caderno, então a gente vai trabalhar com eles, a gente vai estreitar essa parceria, porque eu acho extremamente estreitar a parceria é uma das coisas assim, mais importantes, porque a gente acaba tendo uma maior liberdade para falar do produto, você acaba conhecendo mais, e o importante é fazer tudo isso com muito amor. Acho que quando a gente faz com amor e sabe do que está falando, você passa mais credibilidade ainda para o teu cliente. Legal. Eduardo, os influenciadores hoje têm uma importância gigantesca, né? Não tem como ignorar essa área, né? Sim. Eles são meio que os donos de como funciona o conteúdo. Mas uma coisa que é interessante no TikTok, que eu acho que é uma oportunidade que as marcas têm, já fazendo jabá também, é que dentro do TikTok, pela forma como funciona o impulsionamento do conteúdo orgânico, então a forma como funciona o alcance das postagens orgânicas, você não precisa necessariamente ter uma base de seguidores na casa dos milhões para que um conteúdo vá longe. Então, no momento que uma marca vai contratar um criador de conteúdo dentro do TikTok, ela pode acabar contratando um criador menor, um criador mais barato, que vai fazer um conteúdo de alta qualidade, um conteúdo que tem tudo a ver com o público dela. Às vezes ela pode até escolher patrocinar um conteúdo que uma pessoa fez, que uma pessoa anônima, digamos assim, fez, e transformar ela num influenciador, transformar ela num criador, patrocinando esse conteúdo. Muito pela forma como a plataforma recomenda. Mas, realmente, assim, se houver orçamento, sempre que tiver a possibilidade de fazer esse investimento, enxergar a produção de conteúdo com um parceiro como investimento e não como gasto. Isso é muito importante. Porque, no fim das contas, se vocês forem fazer um patrocínio desse vídeo, se vocês forem fazer um impulsionamento desse vídeo, se vocês compararem o gasto e a eficiência que esse investimento vai ter com um vídeo feito que não segue boas práticas, um vídeo que não foi feito pensando necessariamente para o TikTok, versus um vídeo que foi feito pensado
para o TikTok por uma pessoa que vive e respira aquilo, que trabalha com aquilo, vocês vão ver que a diferença é muito grande. Muitas vezes a produção se paga na eficiência de custo, na forma como aquele vídeo que foi bem feito, que foi feito pensado naquele público, como ele tem um engajamento maior, como ele tem uma resposta maior. Então, é uma coisa que tem que ser vista com carinho, com bastante atenção. Vinícius, é importante para as marcas a presença em todas as plataformas? Ou é interessante escolher em algumas, depende do público? Que dica que você pode dar para o pessoal aqui? Olha, eu acredito que hoje em dia o cliente ele está em todas as plataformas e ele quer ser atendido de uma forma super simples, rápida, para falar com a empresa, para tirar alguma dúvida, principalmente no momento que a gente vive hoje, chamado social commerce, né? Então, se eu entro num site e eu tenho dificuldade de acessar o WhatsApp da empresa, que seja, a empresa já pede alguns pontinhos ali, porque eu quero tirar alguma dúvida antes de comprar, antes de passar pelo checkout, eu já quero ali falar com alguém, eu quero saber como é o produto, se tem alguma dica para eu comprar. Daqui a pouco o vendedor já consegue fazer um combo, um upsell na conversa. Então, eu acredito que sim, a empresa tem que estar preparada para receber o tráfego em todas as redes sociais, na minha opinião, mas se ela deseja, como estratégia de marketing, focar em alguma delas, ok também. Por quê? Porque dependendo da estrutura, do organograma da empresa, é um time mais enxuto, digamos. Então, precisa fazer conteúdo, precisa editar, precisa fazer uma linha editorial, precisa pensar nas linhas que se conectem com a minha audiência. É bastante trabalho. Então, a gente precisa, ao meu ver, focar em uma para criar uma audiência, mas ter ali a base, o basilar no site, no Instagram, entra lá no Instagram da marca, ter uma bio bacana, que tem ali links, que eu, como consumidor, consiga entrar em contato com a empresa de forma rápida. Eu acho que fazer o básico bem feito e se programar e se dedicar para fazer um planejamento bacana em uma delas, eu acho que é legal. Identificar onde está a minha audiência também. A minha audiência está só, por exemplo, no Facebook, porque muita gente acha que o Facebook está morrendo, né? E tem poucas pessoas lá, mas, na verdade, se a gente for trabalhar com mídia, eu trabalho muito com mídia paga. Tem muito ainda o que explorar ali. Por mais que as métricas indicam um aumento em determinados indicadores, tem muito ainda o que fazer. E tem muitas pessoas ali, principalmente nas comunidades, principalmente nos grupos. O meu público está ali no Facebook, então eu trabalho o Facebook. Não tem por que não, né? Está no Instagram? Trabalha no Instagram. Quer abrir outros canais de mídia, como o TikTok? Começa esse planejamento para a abertura desse canal. Na BuzzMonitor, a gente hoje está começando um trabalho bem legal de um programa de indicação, que também é um canal de mídia que tem um custo para aquisição menor, e a gente está trabalhando em cima disso. Então, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, preparar a base em todas elas eu acho que é bacana, mas dependendo da estrutura dos meus recursos, focar em uma rede seria o melhor caminho, né? Vinícius, que erros mais comuns você percebe nas empresas que estão divulgando seu trabalho pelas redes sociais? Olha, eu acredito que, voltando ao tom da empresa, né? Acho que o maior erro é eu não conseguir me conectar com a minha audiência. Porque se a minha empresa é uma empresa que produz conteúdo institucional e o meu público é um público mais sério, mais institucional, tá tudo bem. Se a minha empresa está voltando a olhar para uma audiência onde é bacana criar conteúdos mais divertidos, mais dinâmicos, onde eu vou criar essa humanização da minha marca, com alguém ali mostrando a cara, primeiro ponto, quem é o meu público, né? Quem é a minha persona, o meu ICP que a gente fala, né? O Ideal Customer Profile. Então, é identificar isso, onde meu cliente está, porque senão a gente começa a postar por postar, e aí a gente quer ver resultado para ontem. Estou postando aqui todo dia, toda semana, cadê as vendas aumentarem? E, na verdade, é uma construção que envolve, olhando para o macro, o branding da empresa, onde em determinadas ondas eu vou surfar e outras eu não vou surfar, mas também sabendo que essa audiência que chegar até o meu serviço, meu produto, os meus canais,
ali vai estar tudo organizado, porque é a minha vitrine, né? As redes sociais são as vitrines hoje das empresas. Vai chegar e vai saber com quem falar, ter um direcionamento. Então, eu acredito que o principal erro é não ter essa profundidade em querer conhecer a audiência, né? E fazer uma pesquisa quali, quant, rodar um NPS, dependendo do produto, do serviço. Então, ter essas métricas, esses dados, ajuda o time de marketing, o empreendedor, a criar conteúdos mais assertivos, que eu vou conseguir criar uma audiência ali conectada com a mensagem que eu quero passar. Eu acho que é isso. Legal. Antes de abrir aqui para as perguntas da plateia, eu queria fazer uma pergunta para o Eduardo, a pergunta de milhões. Conte para a gente, Eduardo, como é que funciona o algoritmo do TikTok? O que a gente faz para bombar conteúdo? Qual que é o segredo, hein? Olha, gente, tem coisas que eu não posso revelar. Brincadeira, tem muita coisa que, de fato, é bastante fechada. A Byte é uma empresa muito, muito restrita com segurança de informação. O que eu posso revelar para vocês é o seguinte. O TikTok ele funciona em cima de conteúdo. Por quê? Porque o TikTok oficialmente não se posiciona como uma rede social. Isso é uma coisa que é muito interessante. Muita gente acha que a gente tem uma guerra sangrenta contra a Meta, contra a Facebook, contra o Instagram. Muito pelo contrário, é sério. A gente não se vê como um substituto nem de um nem de outro. A gente entende que é um complemento de uma jornada, é um complemento de uma busca que as pessoas têm por entretenimento, por diversão, por conexão. Então, é um mercado em que todo mundo pode existir. E qual que é a nossa principal diferença, então? Na Meta, principalmente Facebook, Instagram, a forma como eles vão te recomendar um produto, vão te recomendar um conteúdo, é muito baseado em quem você segue, quem é seu amigo, como que são as pessoas que são parecidas com você. Então, isso é o que a gente chama de um gráfico social. A plataforma, o algoritmo, ele vai te entender a partir dessas relações, dessa rede que você tem à sua volta e como ela se comporta. No nosso caso, é muito mais voltado para conteúdo, então não é tão baseado nos seus amigos, é muito baseado em você. O TikTok ele busca entender qual tipo de conteúdo você gosta. Eu gosto de vídeo de humor, eu gosto de vídeo curto, eu gosto de vídeo com antes e depois, eu gosto de vídeo com música, enfim, são N milhares de pequenos componentes que a inteligência artificial consegue acompanhar, e é justamente por isso que eu convido vocês a entenderem qual que é o tipo de conteúdo que seu usuário gosta de ver. Como que é a cara desse conteúdo, como que é a sensação que esse conteúdo passa. E é compreendendo isso de uma forma profunda que você vai conseguir aparecer na tela de quem você precisa aparecer. Legal. Gente, quem quer fazer pergunta para os nossos convidados? Aqui na frente, um monte de perguntas, ó. O pessoal está curioso. Alô? Boa tarde, eu me chamo Ronaldo, eu tenho um estúdio de animação, eu trabalho com audiovisual, no caso. Então, é muito tentador pegar trechos do meu desenho e colocar nas redes sociais e tudo mais. Isso raramente combina com uma trend, né? Raramente, né? Então, assim, eu queria entender, e se vocês pudessem dar exemplos também, de como... Deixa eu formular bem a pergunta. Existe o risco de eu chamar muita atenção com o meu conteúdo? Alô? Vocês entenderam a parte anterior? Tá. Existe um risco muito grande do meu conteúdo chamar a atenção, né? Porque exatamente pelos algoritmos que favorecem, como você mesmo falou, do TikTok, mas isso não necessariamente causar uma conversão, entende? Uma coisa é ter muita atenção, vou ter milhares de views, outra coisa é a pessoa entender que eu preciso sair, por exemplo, do TikTok para entrar numa loja e comprar um livro ou qualquer licenciamento. Vocês poderiam explicar para a gente, ou dar dicas ou sugestões de como fazer essa conversão funcionar, seja com uma trend ou seja sem trend? Eu vou pegar uma carona no que o Vinícius falou, que é você ter a base preparada. Porque, de fato, digamos, você fez um vídeo e ele super bombou, você trouxe lá milhões de views. De fato, a grande maioria das pessoas, se você vende uma oferta que é muito nichada, que é muito específica, naturalmente a grande parte das pessoas que viu aquilo não é o seu target, não é seu público final. Mas se você já tiver bem estruturado o seu funil, de uma forma que você vai conseguir ver esse mundo de gente passar e vai conseguir, por exemplo, depois
reimpactar essa pessoa com outro anúncio, reimpactar essa pessoa com outro vídeo, acompanhar esse tráfego que passou pelo teu site. Então, por exemplo, só esse passo da pessoa que saiu do vídeo e foi para o site, então, por exemplo, colocar o seu link na bio, permitir formas que a pessoa que está interessada em você te acesse. Eu acho que isso é fundamental. Porque do ponto de vista do orgânico, realmente é muito difícil você garantir que quando você estourar, você só vai aparecer para um nicho muito específico de pessoas, porque a própria ideia de estourar, ela quer dizer que você foge da sua própria bolha, né? Então, acho que justamente você estar preparado para receber esse tráfego, e no momento que você receber esse tráfego, você está preparado para acompanhar ele e, se necessário, reimpactar, reengajar, entender como você pode ir atrás dessas pessoas de novo. Vou te falar uma experiência que realmente a gente estava até conversando com a minha amiga, que é real. Não necessariamente se você viralizar significa que você vai vender o produto. Então, é lógico que a gente não viraliza todos os vídeos que a gente quer, isso é fato, né? Mas hoje dá para ter uma noção, algo que vai bombar mais sim. Mas só que o que eu gosto de mesclar. Eu gosto de fazer vários vídeos que vão atrair vários públicos, vai atrair o público que eu quero atingir, com certeza. E gosto também de fazer vídeos bem específicos. Então, eu dou essa mesclada porque muitas vezes o vídeo que não bombou, ele pode gerar muito mais venda para mim, porque eu vou estar conversando com o público certo. Então, eu gosto dessa mesclada para, no final, dar um resultado bom. Claro, Vinícius. Quando a gente cria ads, né, anúncios também na BuzzMonitor, a gente sempre tem duas linhas. A linha de conteúdo, pensando em trends, pensando em viralizar, não necessariamente fazer com que o lead passe por toda a jornada até fechar um contrato nosso. Só que tem toda uma outra linha de pensamento que na BuzzMonitor a gente fala que é o growth, que é pensar em copy, em escrita persuasiva, justamente para no final daquele vídeo a pessoa ter pelo menos uma ação específica, o que ela tem que fazer. Porque a pessoa que está olhando o teu vídeo, tu precisa deixar muito claro qual que é o próximo passo, se tu está almejando a conversão. O próximo passo é clique aqui abaixo agora, que tu vai ter um cupom de desconto, tu vai ter sei lá o que na próxima página. Por tempo limitado, blá, 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 blá. Né? Então, construir esse storytelling de ads, de anúncio, é muito bacana também, tanto para postar no feed de forma orgânica, quanto para impulsionar, né? Colocar ali um budget mínimo que seja. Hoje, né, até fazendo um jabá do próprio TikTok, o custo por 1000 impressões de TikTok é muito baixo. Então, tu aparece para 1000 pessoas de uma forma muito baixa, com um valor muito irrisório até. Então, essas 1000 pessoas, tu consegue mapear quantas dessas 1000 clicaram, chegaram no page view, né, na visualização de página, tua landing page, na página ali de conversão, quantas que colocaram e-mail ou que clicaram no botão para comprar, tudo isso a gente consegue metrificar, traquear, que a gente fala, né? Então, acho que vai muito do objetivo que tu tem também para aquele conteúdo, porque às vezes na BuzzMonitor a gente não quer só viralizar, só trazer awareness, né, brand para a marca, a gente também quer vender, obviamente. E muito disso vem de testes para a conversão, né? Então, quais vídeos convertem mais? Aquilo que converter mais, a gente coloca mais dinheiro. E as plataformas de mídia gostam disso, né? Então, elas nos ajudam a, de fato, encontrar qual anúncio que vai funcionar. Então, acho que é muito isso, sabe? E esse anúncio ser construído também para linkar com o teu conteúdo orgânico. Não adianta ficar muito desconexo. Então, a gente sempre tenta fazer dessa forma e ter duas linhas de raciocínios diferentes. Aquilo que eu quero viralizar e aquilo que eu quero converter e fazer essa mescla. Aqui na frente tinha pergunta, né? Ah, tá aqui. Oi, parabéns pela palestra. Tá no meu top 2, hein? De verdade. E ela sabe que eu estou aqui todo dia. As informações estão valiosíssimas, eu vou na linha do que o Ronaldo fez, complementando o que você acabou dizendo antes de eu perguntar. Adorei. Imagina o seguinte, todo mundo que está aqui não é TikToker, a gente até consome, eu sou um desses, tem um perfil lá, tá firme e forte. Mas tem duas linhas, uma é você fazer como a talentosérrima Ana, que é maravilhosa, ela tem desenvoltura monstro, e a outra maioria não, só tem uma linha de produtos realmente que quer encontrar o público-alvo. E às vezes a gente quer fazer o awareness para poder crescer a marca, eu tenho um estúdio de animação, então eu quero que meu personagem esteja lá e me ajuda, mas às vezes eu quero só encontrar aquele público-alvo. E você falou que o TikTok, por exemplo, ele é feito
muito do perfil do usuário. Eu consigo acessar esse perfil do usuário quando eu estiver impulsionando a minha marca, e é específico o quanto. É tipo, eu tenho ele ver coisas, tipo lookalike, ele ver coisas do Naruto, por exemplo, ele ver coisas da Mônica, por exemplo. Eu consigo chegar nesse tipo de detalhe? Você consegue segmentar por idade, gênero, localidade geográfica, hashtag, interesse em categorias de conteúdo amplas, interesse em intenção de compra, e consegue fazer lookalike, tráfego do site, lookalike de quem acessa seu perfil. Tem N possibilidades de você encontrar essas pessoas. E já no aberto, já no aberto. Isso direto pela plataforma do Ads Manager, você já consegue ter acesso a todas essas informações. Para você que está procurando um público muito nichado, instala o pixel do TikTok no teu site para ontem e já vai criando a conta de anúncios e já vai tentando entender quem que é a sua audiência. Essa é justamente a pergunta, porque às vezes a gente faz um baita anúncio que é bacana pra caramba, o conteúdo faz sentido, e chega para todo mundo, chega para minha avó e não chega para o garoto que está comprando meu boneco. Aí você fala, putz, muito legal, cara, atingi 3 bilhões de pessoas. Sim. E aí você tem um nichozinho que é de 0,5% que acessou que realmente era o que eu queria, né? E se ele tem esse lookalike ali, já começa a facilitar um pouco mais, né? Sim, sim, com certeza. Cara, o negócio é isso, é você criar a conta na Ads Manager, e a mesma mente aberta que você tem que ter para fazer conteúdo, tem que ter a mente aberta para fuçar a plataforma. Tem muita funcionalidade, muita possibilidade de customização. Legal. Pergunta aqui agora. Boa tarde, me chamo Jéssica. A minha pergunta é referente à legenda dos vídeos. Se tem muito impacto na hora de visualizar, oh, meu Deus! de viralizar. Ou se no TikTok não é tão relevante assim, na rede social especificamente. A gente recomenda muito o uso de legenda, porque tem pessoas que às vezes acabam vendo o vídeo em locais em que elas não podem estar com o som ligado, então você já ganha esse público que está vendo sem som. E também tem a questão de acessibilidade, e também tem a questão de, às vezes as pessoas não entendem o que você está falando, sabe? Às vezes você captou o som e não ficou tão legal, às vezes a pessoa é de alguma região muito distante da sua no Brasil, ela entende totalmente diferente seu sotaque, às vezes ela não entende o que você está falando. Então a gente recomenda muito, porque tudo que ajuda a ter acessibilidade no seu conteúdo, ajuda seu conteúdo a ir mais para frente. Vinícius, isso vale para outras plataformas também? Sim, vale. Até porque eu, por exemplo, quando vou acessar ali meu feed, o meu celular está sem som. Eu não escuto o que a pessoa do vídeo está falando. Então, às vezes, a própria legenda chama a atenção sobre o conteúdo. E tem que tomar muito cuidado também no posicionamento da legenda. A gente já fez alguns testes que a legenda ficou muito para baixo. Então, apareceu ali o botãozinho embaixo, a gente foi anunciar, apareceu o botão, ninguém conseguiu ler nada. Então, a gente teve que subir um pouquinho a legenda. O time que está aqui pode falar, né? A gente subiu um pouco a legenda e também testou a legenda superior, que é um pouquinho acima da cabeça. Quando a gente vai gravar o conteúdo, fica assim, mais ou menos. Então, o que funciona? É muito também de testar. Mas entre colocar ou não legenda, colocar sempre, seja na rede que for. Seja para anúncio, falando de performance, ou aí de conteúdo orgânico depende muito, mas geralmente a gente coloca assim, para todas as plataformas. Próxima pergunta. Oi, Eduardo, tudo bem? Meu nome é Cris, eu tenho uma empresa, tenho uma fábrica de caderno, chama Caderno Inteligente, e a gente usa muito todas as redes sociais, e agora muito em alta TikTok. No começo da palestra, você citou o CapCut, e a gente usa pra caramba. Mas eu sempre tive a seguinte dúvida, ele acaba, de alguma forma, interferindo lá no resultado do algoritmo, se eu fizer fora do TikTok ou não? O resultado vai ser o mesmo? Olha, eu acho que a única forma que pode ter alguma diferença é se, por exemplo, você vai usar alguma trilha do TikTok. Então, por exemplo, eu vou fazer um conteúdo orgânico utilizando o som desse vídeo que viralizou. Se eu colocar essa faixa de áudio pelo CapCut e subir o vídeo, ele não vai ficar indexado. Quando você abrir o vídeo original e clicar naquela trilha de música, seu vídeo não vai aparecer lá.
Então, muda um pouquinho a recomendação. Mas, no geral, você usar um template e tal, acaba não tendo tanto impacto. Muitas vezes o CapCut até ajuda as pessoas a fazer conteúdos que têm uma performance melhor, porque ele é totalmente nativo, é da mesma empresa, é um produto anexo do TikTok. Então, ele facilita muito você ter essa linguagem visual que tem aderência com a plataforma. O que eu faço, geralmente, eu edito no CapCut e depois eu coloco a música no gerenciador do TikTok. Perfeito. E aí tudo bem. Aí ótimo, é o Então melhor tá bom. cenário. Fechou. Obrigada. Próxima pergunta, quem quer fazer? Lá atrás. Boa tarde a todos. Ana, parabéns pela tua sabedoria. Você é divina. A minha pergunta é para o Eduardo. Eduardo, eu sou analista de mídias sociais. Fiz um curso recentemente no Senac, com uma turma imensa. E a minha pergunta é, como acabar com o preconceito do TikTok? Porque assim, eu falo para os meus clientes, por exemplo, meu segmento é de elétrica, de iluminação. Então, eu estou trazendo essa galera para o TikTok. Então, em todas as reuniões, quando eu vou fazer palestra e falo do TikTok, inclusive, teve uma live sensacional de vocês nos Correios, eu não sei se você acompanhou, em dezembro. E a minha pergunta é, como que acabar com o preconceito contra o TikTok? Tipo assim, tirar esse vínculo das dancinhas e partir mais para o e-commerce, para as vendas, para a publicidade mais engajada. Olha, isso é uma pergunta excelente. Eu acho que o TikTok ele acabou ficando muito com esse estigma, né, de ser uma rede que só vai ter adolescente, só vai ter gente muito jovem, de que só tem dancinha. Eu acho que a forma de acabar com o estigma é realmente fazer a pessoa usar. Mostra para a pessoa, mostra para ela, sei lá, cara, usa uma semana e você vai ver o que vai aparecer no seu feed. Você falou que você tem conteúdo de elétrica. Eu recebo muito material de elétrica, por exemplo. Eu recebo reforma, eu recebo elétrica, eu recebo coisas de alvenaria, de construção, N coisas, porque eu tenho minha casa, faço reforma, enfim. Tem coisas que fazem sentido para mim. Eu, por exemplo, eu não recebo nada de conteúdo de trend, nada de conteúdo de dancinha, porque não é o tipo de conteúdo que eu engajo. Isso é muito importante. Acho que quando a pessoa fala, mas eu só recebo dancinha, eu só recebo trend, eu só recebo... Porque é o conteúdo que você engaja. Então, às vezes, a própria pessoa que está te falando isso com esse tom de preconceito, ela assiste até o fim. Então, isso é uma forma de você já inverter, devolver a pergunta para a pessoa. A plataforma mostra o que você gosta. Se você parar de assistir, ela vai te mostrar outras coisas. Se você buscar por outras coisas, ela vai te mostrar outras coisas. Então, tem uma infinidade de conteúdos, tem uma infinidade de book talk, fit talk, pet talk, tem milhares de comunidades diferentes falando sobre assuntos diferentes, com pessoas de idades diferentes, enfim. Eu acho que realmente usar para ver com os próprios olhos é a melhor forma de mudar de opinião. Tu trabalha diretamente com a área de elétrica, né? Sim, sim. Uhum. Eu acho que, trazendo um pouquinho também da perspectiva de dados de performance, a hora que tu falar que um lead entrou e que quis um serviço de elétrica que veio do TikTok, já começa a quebrar essas objeções, né? Então, como empresário, como dono de negócio, eu quero ver resultados. Eu quero criar um conteúdo, eu quero ter uma área de marketing bacana e tal, mas eu também quero ter as vendas, né? Eu quero ter os leads. Então, a partir do momento que aquele conteúdo, toda aquela energia demandada para criar um TikTok do serviço, lá com eles, enfim, trazer um lead qualificado e ir lá depois a área comercial ligar e saber, olha, que bacana, esse lead aqui pode fechar um contrato daqui a um mês e mostrar para ele que veio do TikTok esse lead, já começa a quebrar muito essas objeções. E aí tu abre o leque para, enfim, gerar outras estratégias. Boa dica. Próxima pergunta. Quem é que está com o microfone? Aqui, pode falar. Eu queria falar com o Eduardo. Você disse que o conteúdo ele é entregue baseado no que a pessoa consome, né? No TikTok, por exemplo. Mas existe algum outro tipo de métrica que vocês usam para fazer essa entrega do conteúdo? Por exemplo, você falou em algum momento sobre a inteligência artificial. Existem outros dados que são além do que a pessoa consome no TikTok? Porque, por exemplo, eu consumo vídeos engraçados porque é um momento eu só consigo
acessar a rede social tá à noite, a hora que os meus filhos dormem, a hora que eu parei de trabalhar. E é um momento que eu não tô afim de ficar com coisa séria, entendeu? Então, que eu vou ali, o meu lazer. Então, eu só consumo esse tipo de vídeo mais engraçado e piada e tal. Mas eu acredito que muitas pessoas usam a internet hoje para isso também, para você ter um momento de relax. Como que você pode entender que aquela pessoa, por exemplo, é uma mãe que se interessa por produtos infantis, sendo que ali na sua rede ela só está fazendo esse tipo de uso, vamos dizer, de lazer. Vocês usam outras, porque né, hoje tem muito a polêmica do quanto que você está exposto, do quanto que a sua vida está exposto. Vocês, nas buscas do Google, no próprio Instagram, no próprio, sei lá, né, as pessoas falam, o tio Zuc está te escutando, toma cuidado. Então, essas coisas vocês usam também para poder fazer, para poder saber para quem fazer essa entrega ou não, baseado mesmo no que aquele consumidor está consumindo no seu produto? Assim, respondendo sua dúvida do ponto de vista de um anunciante. Como que um anunciante que vende produtos infantis vai conseguir chegar nessa mãe? Se essa mãe, porventura, estiver buscando por produtos em sites que são parceiros do TikTok. Então, aí a gente consegue identificar o comportamento de compra. Isso na plataforma mesmo vocês conseguem ter acesso. Então, no momento que eu vou criar uma segmentação, por exemplo, eu posso pegar coisas que são com base no que a pessoa está vendo. Então, se ela assistir conteúdos de maternidade, ela vai ser categorizada como uma possível shopper de maternidade. Mas se ela está ativamente buscando por produtos de maternidade, que é uma outra forma que a gente tem de segmentar na plataforma, a gente consegue sim chegar nessa pessoa. Então, a gente casa essas informações para criar um perfil mais completo. Mas, no geral, do ponto de vista do orgânico, vai ser focado mesmo no conteúdo. Essa possibilidade que você tem de chegar em alguém que você não chegaria só pelo conteúdo, aí tem que... Exatamente. Pode falar. Ana, eu queria perguntar para você. Você falou que publica todos os dias vídeo. Você já percebeu uma questão de horário? Sempre no mesmo horário? Ou não, seu público de acordo com, por exemplo, a rede social engaja de uma forma diferente, horários diferentes? Como que funciona? Essa análise eu faço semanalmente. Eu gosto de analisar que horas que eles estão, mas cada plataforma é um horário diferente e cada plataforma é um público também diferente, tá? Por exemplo, no TikTok, eu converso com meus clientes de uma maneira, no Instagram de outro, no YouTube de outro, então eu tento mudar a maneira com que eu falo. E com certeza o horário é totalmente diferente. Mas lógico que tem uns horários que a gente sabe que tem uns picos maiores e as próprias redes sociais, elas já te alertam. Tem também, às vezes você vai programar, você consegue, eles te avisam, a inteligência artificial avisa o horário que vai ter mais gente online, então eu procuro, tá. Porém, eu uso uma estratégia que é meio louca, porque eu gosto de aparecer para o meu cliente o tempo todo em todas as redes sociais. Então, eu publico na média de 12 vídeos por dia. Então, eu gosto assim, se meu cliente, ele vai ter que me ver de alguma maneira, entendeu? Então, eu uso essa estratégia de excesso de conteúdo, porque se eu publiquei 12, um deles não é possível que ele não vai ver, entendeu? Então, eu estou em todos os momentos, em todas as redes sociais. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Quem é que vai fazer? Ali. Eu gostaria de saber, o Eduardo ele mencionou a respeito de empresas parceiras do TikTok. No caso, na prática, como que eu faço isso? Como que eu consigo que a minha empresa seja parceira do TikTok? O que você precisa fazer é criar uma conta no TikTok Business. Então, você vai criar uma conta como se fosse um BM do TikTok. No momento que você criar a sua conta e você fizer lá todo o cadastro bonitinho para poder veicular os anúncios, você instala o Pixel no seu site. Porque a ideia é que você vai criando uma grande comunidade, digamos assim, com as outras empresas, em que você pode se beneficiar do tráfego que as outras empresas têm, da mesma forma que as outras empresas podem se beneficiar do tráfego que você tem. Então, é para ser justo para todo mundo. Então, você cria a conta, instala o Pixel do TikTok no seu site, para que ele possa acompanhar como as pessoas se comportam no seu site, e aí você vai poder também fazer uso dessas audiências na plataforma. Legal.
Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, Vinícius, Eduardo, Ana, muito legal essa conversa, tenho certeza que todo mundo gostou muito também, assim como eu. E quero entregar um presentinho aqui para vocês, mas vou pedir palmas para os nossos convidados. Aqui para o Vinícius, presentinho da Abrim. Eduardo, Banco Imobiliário. E esse é o da Ana. Gente, muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. A gente volta às 15 horas com uma palestra sobre fidelização de clientes. Até já!